boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Rosa, eu sou graduado em Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, tenho especialização na área de Segurança do Trabalho, tenho outras especializações também na área de Gestão de Transportes, Recursos Humanos e, atualmente, eu estou cursando uma especialização em Engenharia da Confiabilidade lá na Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Comecei a trabalhar com mineração há alguns anos, mas vem de outros segmentos. Passei pelo agronegócio, né, a produção agroindustrial, tanto no campo como nas usinas. Passei por papel e celulose, passei também pelo ramo da construção civil pesada e atualmente estou na mineração. E nesses segmentos, né, algumas situações sempre me chamaram a atenção. E uma delas, que é fato, e isso é notório em qualquer segmento de negócio, o negócio ele existe para poder gerar lucro. E existem algumas nuances dentro de cada negócio que fazem com que o custo de operação ele seja um pouco mais elevado ou um pouco reduzido, né? E a diferença desse custo de operação é o que vai gerar o lucro para os investidores. Então, um custo de operação maior, consequentemente, vai gerar um lucro menor, né? E um custo de operação menor, consequentemente, um lucro maior. E os investidores eles tendem a fomentar mais, a investir mais nesse negócio que gera mais lucro. E aí eu começo a falar sobre essa situação dos lucros, né, do negócio, e alguém pode estar se perguntando aí, mas o que isso tem a ver com gestão do conhecimento? Gestão do conhecimento, pessoal, nessa época que nós estamos vivendo, em que informação, né, é o fator decisivo para que qualquer organização tenha sucesso no seu nicho de negócio, né? Inclusive se fala até hoje aí que os dados são o petróleo, né, da informação. Então, a gente está sendo aí muito bombardeado com cursos voltados para a ciência de dados, análise de dados, diversas ferramentas, né? A maioria delas aí, o Power BI, o Excel. A gente tem outras ferramentas também, como Python, né? E ferramentas que ajudam a gente a trabalhar uma informação e, a partir dessa informação, gerar um determinado conhecimento. É importante que, quando a gente trata dessa situação de gestão do conhecimento, a gente precisa ter em mente uma coisa. O conhecimento, ele nos ajuda, no dia a dia, a tomar decisões mais acertadas. E é muito comum, né, em diversos segmentos de negócio, as pessoas terem pouco tempo para poder tomar uma decisão. E quando você tem pouco tempo para tomar essa decisão, é notório que ter dados suficientes e ter o tratamento correto desses dados ajudam a gente a conhecer o cenário, a conhecer a realidade da nossa empresa e também conhecer onde nós podemos chegar, né, a partir do que nós já temos ali como dados ou como informação. O primeiro ponto para a gente começar a entender e trabalhar e aplicar a gestão do conhecimento na nossa vida e no nosso trabalho é entender alguns conceitos. Então, eu trouxe aqui um conceito básico de conhecimento, lá do dicionário Michaelis, que está disponível também online. E alguns pontos dessa definição do conhecimento me chamaram muita atenção. Primeiro, né, o que é conhecimento? É o ato ou o efeito de conhecer. E aí fala que é o ato ou efeito de conhecer por meio da razão, da experiência e da cognição, ou o processo pelo qual se adquire um saber intelectual. Então, a gente pode resumir tudo isso, né, em relação ao conhecimento como o entendimento de determinados processos que geram um resultado. Isso é conhecimento. Por exemplo, conhecimento sobre eletricidade. O conhecimento sobre eletricidade nada mais é do que o entendimento de diversos processos que levam a um resultado. Ou acender uma lâmpada, ou ligar um motor elétrico, ou ligar um determinado equipamento, um forno de eletrofusão, ou qualquer coisa parecida com isso. Então, conhecimento é basicamente isso, né? O entendimento de processos que levam a um determinado objetivo. E aí, dentro dessa situação do conhecimento, a gente precisa tomar muito cuidado com as diversas visões que a gente tem hoje no mercado. Então, tudo tem que ser bastante ponderado. Hoje eu trabalho com projetos, né? Eu sou especialista em gestão de projetos de uma empresa de mineração. A gente tem muito esse diálogo em relação a conhecimento. Se eu pegar, por exemplo, ali, reunir um time com engenheiro civil, engenheiro de minas, engenheiro ambiental,
engenheiro mecânico, engenheiro químico, e trouxer para eles um ponto específico, por exemplo, a definição de um britador, cada um desses profissionais, ele vai me trazer uma visão diferente a partir do conhecimento que ele tem, a partir da base de formação dele, para aquele mesmo britador. Então, isso deixa muito mais claro para a gente que decisões em relação a projetos, em relação a processos, elas precisam ser muito bem ponderadas e, de preferência, por equipes que sejam multidisciplinares, para que a gente consiga ter visões diferentes do mesmo processo ou do mesmo objeto. E, a partir dessas visões, a gente consiga entender qual é um ponto de equilíbrio entre essas situações. Voltando a essa questão do conhecimento, né, e como isso impacta a nossa vida diária, vejamos, por exemplo, como o conhecimento se forma. Então, eu tenho lá um sujeito, né, uma pessoa, que é aquele que é o capaz de obter o conhecimento, aquele que adquire o conhecimento, que analisa, que experimenta. Eu tenho o objeto, que no nosso exemplo aqui pode ser um britador, por exemplo, e eu tenho uma representação, que é como esse indivíduo ele vai entender aquele equipamento. Então, se eu for tratar ali 100% mecânico, a abordagem desse britador, eu vou ter alguém me falando ali sobre metalurgia, sobre elemento de máquina, eu vou ter alguém me falando sobre sistemas de lubrificação, condições de manutenção. Se eu abordo isso de uma perspectiva ambiental, eu vou ter uma outra visão. Alguém que vai me trazer ali a perspectiva sobre condições de poeira naquele local, quando chegar no final da vida útil desse equipamento, como é que nós vamos fazer esse descarte, se existe nesse equipamento algum elemento que possa gerar um dano ambiental ou um passivo ambiental. Então, perceba que cada formação ela vai trazer um lastro de conhecimento para o profissional, e o profissional ele vai enxergar um determinado objeto, um projeto, um programa, a partir desse conhecimento que ele tem. Quando a gente trata da confiabilidade como um todo, é um perigo gigantesco para a saúde da empresa e para a segurança das pessoas que qualquer processo ele seja visto unilateralmente. Porque quando um processo ele é visto unilateralmente, a gente corre um risco de perder dinheiro e colocar a vida das pessoas em risco. Eu trabalhei para uma empresa de mineração recentemente e eu tive uma experiência muito interessante. A empresa tinha comprado uma moto niveladora, né, e essa moto niveladora ela apresentava algumas falhas. Após avaliar algumas questões metalúrgicas, né, entender como as trincas aconteceram no material, estudar os esforços, né, que essa moto niveladora era submetida durante as condições de trabalho, nós podemos enxergar que a metalurgia não era a adequada para aquele contexto, né, que a moto niveladora operava. Pesquisando um pouco mais o portfólio do fabricante, aí veio a grande surpresa. Tratava-se de uma motoniveladora que foi desenvolvida originalmente para trabalhar com neve, com limpeza de neve. Então, se a gente comparar ali a densidade da neve com a densidade de um determinado tipo de minério, a gente vai ter uma resistência muito maior que esse minério vai provocar para o movimento dessa motoniveladora do que a própria neve. Então, quando a gente avalia unilateralmente, né, a construção, a concepção de um projeto, a compra de um equipamento, a gente pode incorrer nesse tipo de erro, e esse erro custa caro. E muitas vezes, né, de acordo com a proporção do erro, a gente pode ter um prejuízo para a empresa irrecuperável. Então, são diversos assuntos que a gente pode abordar aqui em relação à gestão do conhecimento e como a gestão do conhecimento impacta para o sucesso ou para o fracasso da empresa, mas eu vou me ater aqui a algumas questões mais voltadas para o nosso dia a dia. Confiabilidade, a gente tem aqui um conceito de uma norma da ABNT, a NBR 5462, lá de 94, que ela diz que confiabilidade é a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições específicas durante um dado intervalo de tempo. Então, perceba que quando eu trato de confiabilidade, de ter confiança nesse equipamento, a própria norma me diz que eu só posso ter essa confiança
Eu só posso esperar que esse equipamento ele desempenhe a função requerida sob condições especificadas. Ou seja, quando eu projeto uma máquina, quando eu projeto um galpão, quando eu projeto uma subestação de energia, eu projeto a partir de uma informação de demanda. Então, se o cliente ele me fala que ele precisa de um britador, e esse britador ele vai processar um determinado material com um work index, um índice de trabalho, vou citar um exemplo aqui de 0,98, mas que, na realidade, esse cliente ele vai processar um material com índice de trabalho de 12,1, por exemplo, com certeza, esse equipamento ele não vai ter confiabilidade, porque eu vou trabalhar em condições fora da especificação de projeto. E aí, o próprio conceito da norma, ele também fala que, além de estar dentro das especificações, eu também tenho um intervalo de tempo para que esse meu equipamento ele consiga desempenhar a função que eu espero dele. Ou seja, equipamentos eles não são eternos, ao contrário do que muita gente pensa. Então, todo equipamento ele tem uma vida útil. E aí eu volto na questão do conhecimento, porque eu já me deparei com situações no dia a dia de que as pessoas falam assim, olha, aquele eixo de um determinado equipamento, ele está quebrando muito. Então, nós vamos lá e nós vamos reforçar esse eixo, colocar um eixo lá com a metalurgia melhor, mais forte, e assim sucessivamente. Mas as pessoas não entendem, muitas vezes, que essa modificação ela pode gerar uma sobrecarga, um aumento de peso na estrutura. Muitas vezes, aquele eixo ele é realmente pensado para quebrar quando houver uma sobrecarga, para que ele não possa gerar um dano numa estrutura um pouco mais cara, como, por exemplo, um chassi ou uma parte estrutural de um equipamento fixo. Então, tem algumas peças que elas funcionam como fusíveis, e isso é natural de alguns projetos. Eu aceito perder uma peça ou um componente com um valor menor em detrimento da saúde, da integridade de outros componentes com um valor maior. E quando eu falo valor maior, não é só um valor de aquisição. Eu estou falando aqui também do valor da troca do equipamento, ou da troca da peça, ou da recuperação desse sistema estrutural. Porque muitas vezes, para a troca de um simples sistema estrutural, eu preciso parar a produção, que aí já vai me gerar um lucro cessante. Eu preciso empregar muito homem-hora para poder fazer essa manutenção do equipamento. E, na maioria dos casos, eu também preciso ter equipamentos, equipamento de guindar, equipamento de içamento, equipamento de transporte, de uma forma geral. Certo? Então, a gente falou aqui do conceito de confiabilidade voltado para equipamento, que é a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas durante um dado intervalo de tempo. Isso é uma definição da NBR 5462. Porém, no nosso contexto atual, eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto, as redes sociais têm mostrado muito a confiabilidade humana. Então, a confiabilidade ela não é algo só do equipamento. A confiabilidade ela também é algo que eu posso aplicar em outros segmentos. Eu posso ter confiabilidade de processo, que é garantir que um processo ele vai me entregar um determinado resultado esperado, dentro das condições especificadas e dentro de um dado intervalo de tempo. Tá? E um outro conceito que me chama muita atenção é a confiabilidade humana, que aí eu também posso aplicar esse mesmo conceito da NBR 5462, porém aplicado a pessoas. Eu posso dizer que a confiabilidade de uma pessoa, de um determinado profissional, é quando ele tem a capacidade de desempenhar uma função requerida sob condições especificadas num dado intervalo de tempo. Ou seja, seria um engano da parte da empresa contratar um profissional com formação e com experiência em elétrica para poder executar atividades dentro de um processo químico, atividades puramente químicas. Eu não estou dizendo aqui que esse profissional ele não vai ter condições de aprender, tá? Ele pode aprender, sim, ele pode receber um treinamento e desenvolver habilidades para trabalhar com química. Mas veja o final do conceito da NBR 5462. Durante um dado intervalo de tempo, ou seja, até que esse profissional de elétrica ele aprenda química, eu tenho um custo de tempo, porque ele vai ficar um tempo aprendendo, então ele não vai exercer plenamente a função.
eu tenho um custo de treinamento para esse profissional e eu tenho também o custo do erro, porque com certeza esse profissional vai errar. E a empresa que vai arcar com esse custo, tá? Então, a confiabilidade humana é basicamente a gente usar uma terminologia que já foi usada, já foi desenvolvida e empregada há muitos anos. A pessoa certa no lugar certo. E, possivelmente, né, durante a formação, vocês já devem ter percebido o seguinte, que eu tenho disciplinas que são formativas, que elas me ensinam a construir alguma coisa, e eu tenho disciplinas que são informativas, que são aquelas disciplinas que me informam que um determinado processo existe, mas que tem um outro profissional que está mais apto do que eu para realizar aquela atividade dentro daquele processo. Tá? E a gestão do conhecimento é basicamente isso. É eu aplicar a pessoa certa no lugar certo para que ela possa me gerar um conhecimento sobre aquele processo, para que ela possa me gerar informações sobre aquele processo que definam para mim qual é o melhor caminho para seguir dentro daquele processo, com o mínimo de esforço produtivo possível e o máximo de resultados. Então, quando a gente fala em gestão do conhecimento, é algo assim bastante amplo, mas que basicamente nós podemos resumir na capacidade da organização de melhorar seus processos a partir de informações já existentes, e isso é um grande desafio hoje nas organizações. É você ter informações que sejam fiéis à realidade, né? Porque muitas vezes a gente encontra pessoas que trabalham dentro dessas organizações que preenchem o checklist sem realmente fazer o checklist, muitas vezes preenchem a ordem de serviço sem realmente fazer, né, o que está escrito na ordem de serviço, muitas vezes fazem uma ordem de produção sem realmente estar produzindo aquele material, usando aquele recurso. Então, isso realmente hoje é um desafio. Definir o que é um conhecimento crítico hoje nas organizações também é um desafio muito grande. Então, quando a gente fala hoje em definir conhecimento crítico, eu estou falando aqui em criar um fluxograma de processo. Então, quando eu crio um fluxograma de processo, eu consigo definir dentro desse fluxograma quais são as atividades mais críticas, quais são aquelas atividades que podem me gerar um prejuízo em relação a impacto financeiro, a segurança, a condições ambientais, que podem me trazer um problema ali, até de uma cassação da licença de operação, por exemplo. Né? Então, quando eu defino essa atividade crítica, eu começo a entender quais são os conhecimentos que sustentam essa atividade. Mapear esse conhecimento evita que a gente fique muito preso àquela ideia de você ter um conhecimento que só está lá na cabeça daquele profissional XYZ. Então, frequentemente a gente encontra ainda situações desse tipo, né? Qual é a frequência de lubrificação do equipamento? Ah, não sei. Só fulano que sabe. E aquele conhecimento ele não está escrito em lugar nenhum, ele está só na cabeça daquele indivíduo. Outras vezes, isso acontece com a própria gestão da informação. Quem alimenta o banco de dados de qualidade de minério, ou quem alimenta o banco de dados da produção de determinados lotes de material, ou de determinadas pilhas de minério, ou quem consegue entender ali qual é a proporção de blend para aquele determinado minério. Então, muitas vezes você se depara com essa situação e é um conhecimento que está na cabeça de 2 ou 3 pessoas e não tem nada escrito. Em outros pontos, você tem até um procedimento escrito, mas ele não representa a realidade. Tá? Então, o primeiro ponto é isso, é identificar quais são os conhecimentos críticos para que a gente possa ter uma melhor gestão do conhecimento e, consequentemente, uma melhor confiabilidade no nosso processo. O segundo ponto é mapear essas fontes de conhecimento. Porque, entenda o seguinte, se esse conhecimento ele está na cabeça de um mecânico, de um operador, eu preciso trazer isso para um papel. E a partir do momento que eu coloco esse conhecimento no papel e eu valido essa técnica em campo, eu consigo ter condições de avançar para esse próximo passo. Entender o que eu preciso fazer para que esse conhecimento, que é crítico dentro da minha organização, para que ele se torne o mais difundido possível, que mais pessoas consigam entender sobre esse conhecimento e que eu possa ter segurança dentro do meu processo. Porque, veja, se esse indivíduo que tem aquele conhecimento específico para operar uma máquina, um equipamento, para fazer um blend de material, se esse indivíduo falta naquele momento, por algum motivo, e eu preciso fazer esse blend, tomar essa decisão em horas, em algumas horas, em alguns minutos,
eu vou ter um problema muito sério. Porque se só ele domina esse conhecimento, se eu não consigo contato com ele, e muitas vezes a produção desse material, ele está atrelado a um contrato de fornecimento. E se eu atraso esse fornecimento, eu tenho uma penalidade pecuniária, eu tenho que pagar um valor de multa por contrato, e isso coloca a empresa e a área numa situação bastante delicada. Tá? Então, a partir do momento que eu consigo identificar a fonte desse conhecimento, se é um site, se é um manual de instruções, se é um conhecimento que está na cabeça de um mecânico, de um operador, de um químico, de um engenheiro, e a partir do momento que eu consigo capturar esse conhecimento, analisar como esse conhecimento pode ser documentado e pode ser disponibilizado para as pessoas, eu consigo ter uma melhor confiabilidade no meu processo, no meu produto, no meu equipamento ou na minha organização. Outra situação importante, né? Quando eu pego esse conhecimento, eu tenho que disponibilizar esse conhecimento de uma forma que realmente seja acessível para as outras pessoas e que permita com que essas pessoas elas tenham facilidade de acesso. Imagina, há um tempo atrás, quando os manuais de instruções eles eram apenas manuais impressos em papel, que o mecânico ele precisava, né, desengraxar a luva, a mão, e pegar nesse manual, né, manusear esse manual, procurar de página em página qual era a informação que ele precisava desse manual. Enquanto ele está fazendo isso, eu estou com a minha produção parada, então estou tendo um lucro cessante, eu posso estar incorrendo numa penalidade por atraso na minha produção. Isso, se eu tiver um material ali que eu não consigo gerar um estoque confortável dele para trabalhar, certo? E eu posso ter também a possibilidade desse indivíduo ele pegar uma informação inadequada. Às vezes o manual ele é escrito para 3 ou 4 equipamentos. Então ele está olhando a informação numa página de um equipamento de uma série diferente. Eu já vi isso acontecer em campo. Então a forma de disponibilização desse equipamento, a criação de um repositório, de uma biblioteca, é essencial, principalmente de forma digital e de forma que seja fácil pesquisar. Por exemplo, um PDF. PDF que é disponibilizado ali num tablet, num celular, num site da internet, da própria empresa, numa intranet, por exemplo, e que esse indivíduo ele acesse aquele arquivo e ele digite lá um Ctrl F ou um Ctrl L e ele consiga pesquisar pela palavra específica que ele necessita, né, naquele momento de fazer a manutenção ou a operação ou de realizar um determinado processo de verificação. Tá? Feito tudo isso, aí eu preciso começar a documentar algumas coisas importantíssimas. E uma delas é medir a minha taxa de retrabalho. Senhores, senhoras que estão me ouvindo agora, a taxa de retrabalho hoje é um problema muito grave para qualquer negócio. Se eu não faço um processo ali de primeira, com um embasamento teórico, técnico, para que minimize o máximo possível desses erros, e chega um ponto que eu tenho que retrabalhar ou reprocessar um produto, reconstruir uma estrutura, fazer uma reengenharia de um produto. Hoje nós temos como dados, né, existem várias pesquisas sobre isso, mas no mínimo você vai gastar 3 vezes mais para reprocessar, para refazer a engenharia ou para reconstruir. Porque eu tenho custo para construir, então eu tenho um desembolso, eu tenho um custo para desfazer o que eu fiz errado, muitas vezes eu tenho um custo para descartar o resíduo do que eu fiz errado, e eu tenho um novo custo para reconstruir. Então perceba que quando a gente trata de gestão do conhecimento, precisa ser algo que é muito levado a sério, deve ser muito levado a sério dentro do processo, porque o retrabalho hoje ele é um custo escondido dentro das contas das empresas, que muitas vezes é um dinheiro que ele escorre ali aos poucos, sem a gente perceber. Então, é uma compra que é feita errada, é uma estrutura que é construída errada, é um produto que é produzido num período que não deveria ser produzido, é uma contaminação do produto porque ele foi colocado num local onde ele não deveria ter sido colocado. Tá? Então, a criação desses indicadores para mensurar o erro humano dentro do processo é importantíssimo. E o primeiro passo para a criação desses indicadores é estabelecer uma análise de falhas. Então, a análise de falhas eu posso ter ela para processo, para equipamento, para produto. E
basicamente, dentro das análises de falhas de processos, nós vamos nos deparar em algum momento com uma falha na gestão do conhecimento. As nossas empresas, elas ainda não estão totalmente prontas para trabalhar esse fator humano dentro dos processos. É tanto que o conceito de confiabilidade humana, ele é relativamente novo como ciência, né, e como abordagem dentro das empresas e dentro dos processos. Então, basicamente, quando a gente constrói essa confiabilidade dentro do nosso processo, baseado na gestão do conhecimento, garantindo que a pessoa certa esteja no lugar certo, baseado nas premissas das atividades, na qualificação da pessoa, né, no que se exige lá no final daquele meu processo, qual é o meu objetivo final, eu consigo ter uma redução muito grande de falhas, né, e também de paradas em equipamentos e em processos. Eu consigo aumentar a minha eficiência operacional. Porque uma vez que eu não tenho falha, eu não tenho parada, ou eu tenho menos parada, menos falhas, ou eu tenho menos retrabalho do produto, eu vou ter um índice de aproveitamento dos meus recursos muito maior. Eu consigo ter uma retenção do conhecimento, que hoje muitas empresas estão aderindo às universidades corporativas, que nada mais é do que eu pegar esse conhecimento, sistematizar e divulgar na forma de treinamentos específicos, de cursos, de e-books, de vídeos, de campanhas. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer a gestão e também a divulgação desse conhecimento. Um outro ponto importante de quando eu faço a gestão do conhecimento e essa gestão do Alexandre, estamos chegando no final hoje. Se você puder acelerar um pouco. Perfeito, professor. Obrigado. Desculpa. Um outro ponto importante, quando a gente faz essa gestão do conhecimento, e essa gestão do conhecimento é a base para a minha confiabilidade de processo, é a melhoria contínua e a inovação. Porque eu sempre vou ter alguém que pega esse conhecimento e que tem a capacidade de melhorar o que já está sendo bem feito. Então, eu consigo aprimorar os processos e cada vez mais ter uma gestão melhor dos meus recursos. E, consequentemente, eu tenho a segurança operacional, porque eu garanto que a pessoa certa está no lugar certo, a pessoa sabe o que fazer, eu garanto que a pessoa está utilizando o equipamento da forma correta. Então, a segurança operacional e a segurança de processo, junto com a preservação do meio ambiente, ou a prevenção de passivos ambientais, vai estar presente aí também nesse processo. Certo?